Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um daqueles vídeos sem edição, sem roteiro, em que eu trago para vocês um artigo geralmente novo e vou dissecando ele aqui no vídeo. Bom, o vídeo de hoje, o trabalho que eu vou apresentar hoje, que é esse aqui, eu vou colocar a referência completa aqui embaixo na descrição, ele não é tão novo, na realidade ele é de 2012. E por que eu estou falando só agora? Porque eu tinha que ter feito um vídeo sobre isso, sobre ele especificamente, por volta ali de 2012, 2013, que foi quando teve o boom do livro, de popularidade do livro 50 Tons de Cinza. Mas acabei não fazendo. Então, aproveitando que agora ele está no cinema, que ele voltou, e tal, eu resolvi fazer. Por quê? Porque esse é o único trabalho que eu conheço e eu fiz de novo uma pesquisa essa semana na internet, não achei outro ainda, que tentou analisar o comportamento sexual sadomasoquista dentro da psicologia evolucionista. Só que eu tinha separado ele em 2012, logo que eu vi, mas eu fui ler ele só anteontem. Aí eu li a primeira vez e quando eu terminei, pensei assim, puxa, que bosta de artigo. Mas aí eu li a segunda vez, falei, vou dar mais uma chance, o pessoal vem lá da República Tcheca, não conheço nenhum dos autores, talvez, vamos ver se eles realmente são pessoas bacanas e tal. Que bosta de artigo. Então, quer dizer, dei duas chances, ainda antes de começar a fazer esse vídeo aqui, eu dei de novo uma lida por cima para ver se realmente é assim. E realmente é ruim. Então, eu vou apresentar aqui unicamente por quê? Porque ele é o único artigo que fala sobre isso e também para ilustrar um pouco sobre como não fazer uma pesquisa em psicologia evolucionista. Aproveitando que o último vídeo postado aqui no canal foi uma palestra em homenagem ao Darwin Day, justamente sobre o que é psicologia evolucionista, como ela se estrutura, quais são as bases e quais são as respostas às críticas principais, provando que ela se sustenta e se sustenta muito bem. Mas, como toda ciência, tem aqueles trabalhos que, Então, apesar dele ter sido aceito pelos pares e tal, publicado numa revista mais ou menos, mas ainda assim eu tenho um pé atrás muito grande com esses resultados e vou considerá-los como uma hipótese. Não dá também para desconsiderar totalmente, mas ainda no máximo um resultado preliminar, uma coisa que ainda precisa ser desmembrada em outros trabalhos para se chegar a alguma conclusão. Mas os autores não fazem isso, os autores dão saltos e saltos e vão fazendo conclusões assim que, nossa, fica complicado. Bom, ele tem vários problemas, Ele tem problemas metodológicos e tem que eu vou comentar na sequência, mas ele também tem problemas na escrita, não questão de inglês, apesar de que é um inglês meio tcheco, então é uma coisa assim um pouco travada e tal, mas porque não é a língua mesmo oficial deles e existe mesmo esse problema, é meio complicado. Então passa por vários revisores e tal, mas é uma coisa assim, alguns termos são utilizados meio... Mas isso nem é de menos, pouco importa isso aí. O problema é que ele faz algumas coisas que não se deve fazer. Por exemplo, é um tipo de artigo, isso é relativamente comum, mas eu particularmente não gosto. Porque como eu sou muito fissurado em referência, eu acho que eu começo a ler um artigo, eu começo a ler um livro olhando a referência para saber o que aquela pessoa está citando. Então eu gosto de saber exatamente de um trecho, principalmente os trechos que eu não sei. Então citou fulano de tal realmente disso aqui, aí eu vou lá atrás, circulo a referência e vou olhar como é que se realmente está lá e acabo salvando aquela fonte, O que acontece é que esse trabalho ele é aquele assim, ele faz um parágrafo enorme, aí no final do parágrafo enorme ele coloca 5, 6 referências. Aí você tem que se achar para saber qual que é
a fonte daquela primeira frase lá do trabalho, do parágrafo. Isso não está errado, né? Mas é chato isso, porque daí realmente fica... Tem que ficar garimpando para saber aonde que colocou. O errado é porque tem algumas informações que ele faz isso. Então ele coloca aqui, principalmente quem pegar o texto, né, tem o parágrafo que... o último parágrafo da página... Tem página esse PDF aqui? Da página 637, né, o último parágrafo, ele continua na página posterior. Ele coloca uma declaração que é fundamental para o trabalho, mas que eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu queria saber de onde ele tirou. Aí eu fui olhar atrás as referências que ele coloca, e nas referências não tem a ver. As 3 referências que ele coloca no final do parágrafo são referentes à segunda metade do parágrafo. A primeira, ela simplesmente passa batido, né? Então, eu acho que eles poderiam colocar essa declaração aqui no sentido de uma hipótese, de que é possível e tal, mas não é assim que eles colocam. Eles colocam que acontece dessa forma. E daí fica uma coisa estranha, tá? Então, esse aspecto eu não gostei do artigo em si, né? Ele cita coisas que eu achei até uma impostura intelectual em determinado momento, né? Depois ele tem um problema complicado também no método, mas eu já vou chegar lá. Mas que diabos esse trabalho faz? O que ele quis dizer com esse artigo, né? Qual é o propósito dele? Eu diria nenhum, porque realmente... Que tosco isso que eu falei, mas realmente estranho esse trabalho, né? Mas o que os autores quiseram fazer foi o seguinte: eles quiseram pegar e analisar os diferentes comportamentos sexuais alternativos, vamos dizer assim, que são essas práticas como o sadomasoquismo, que ou no caso do sadismo, é o prazer em infligir dor, do masoquismo é em sentir aquela dor. Você tem a questão da dominação e submissão, que não envolve necessariamente dor, né? É mais questão de humilhação e uma série de coisas. Então, que também é o prazer em ser humilhado ou o prazer em humilhar a outra pessoa. E a questão da bondagem, né? Que é aquela pessoa que gosta de se amarrar ou ser amarrado, né? Então, esses comportamentos sexuais, eles têm alguns aspectos parecidos. E ele coloca aqui, no caso, a questão da dominação e submissão e do bondage. É com esses dois que ele vai trabalhar, né? O sadomasoquismo não entra tanto em foco assim, do trabalho deles. Então, o que ele coloca, por exemplo? Né? Ele coloca, por exemplo, que esses comportamentos, essas condutas sexuais podem ter comportamentos semelhantes, mas não ter a mesma intenção. E por não ter a mesma intenção, derivam provavelmente de estratégias evolutivas diferentes. Bom, esse é um raciocínio até que faz sentido. Se você pegar, por exemplo, se você está passando na rua e daí vê uma pessoa, um casal, né, abraçado, pode ser que aquele comportamento seja devido ao afeto, ao amor entre eles. Pode ser que aquele comportamento seja devido ao ciúme, né? Então, uma estratégia de coerção, quase sempre masculina, para dizer assim, não, essa mulher aqui, ela é minha, e daí se aproxima, e daí fica aquela pessoa chiclete, né? Então, quando você olha um comportamento sem entender a razão dele ali, eles vão parecer que é a mesma coisa. Só que ciúme e amor são coisas diferentes, tem mecanismos, tem funções evolutivas diferentes, tem mecanismos neurofisiológicos diferentes, né? Então é nesse sentido. Então ele coloca que esses comportamentos sexuais aí também podem ter coisas parecidas, mas não serem a mesma, não derivarem do mesmo mecanismo, certo? Então, por exemplo, ele coloca, a pessoa pode praticar essa questão de submissão e dominação e amarrar a outra pessoa, ou ser amarrado por outra pessoa. Mas isso não é o bondage propriamente dito,
né? E no bondage a pessoa pode se amarrar e não ter necessariamente o componente de submissão e dominação. Então é nisso que ele trabalha, né? Essa é a alavanca que ele dá. Esse parágrafo que eu falei para vocês que é confuso, porque eles colocam, mas ele não cita de fato a fonte que justifica ele, diz o seguinte, tentando explicar por que na realidade, até a gente pode entender, né, faz um certo sentido, evolutivamente falando, homens preferirem mulheres submissas. Faz um certo sentido evolutivamente falando. Não quer dizer que isso sempre acontece, não quer dizer que isso é bom. Então assistam lá a palestra sobre psicologia evolucionista que vocês vão entender que não é porque alguma coisa é natural que ela é boa, ou que ela, né? Mas faz sentido a gente pensar evolutivamente nisso. Mas não faz tanto sentido a gente pensar o contrário, que a mulher vai ter uma preferência por homens submissos. Então, nesse aspecto, como você explicar um casal em que os dois, né, a mulher goste, né, sinta prazer em dominar o homem? Como é que você vai explicar isso evolutivamente? Sem recorrer à diferença individual, porque no campo das diferenças individuais está tranquilo, mas uma função evolutiva, uma carga evolutiva para isso aí fica complicado, né? Então, nesse sentido, aí o que ele coloca, né? Ele coloca que os estudos demonstram que a diferença entre ranking social do casal está relacionado com o maior número de filhos, independente de qual direção é, ou seja, tanto se um casal tem a mulher num ranking maior do que o homem, quanto o homem num ranking maior do que a mulher, esses casais estão relacionados a maior número de filhos, a maior... Eu nunca ouvi falar nisso, né? Nunca ouvi falar nisso. Então era uma coisa que eu fiquei bem curioso para saber e fui olhar a referência, não tem nada a ver, né? Então é uma coisa que eles soltaram e que, né, não foi a título de hipótese, não foi nada. Aí depois eles começam a falar sobre estratégias utilizadas muitas vezes para atrair ou para conquistar parceiros. A gente sabe que uma das principais é a dominância, ou através de sinais de status social. Né? Você ter um poder, você mostrar que você domina algum grupo de pessoas ou enfim, você tem um destaque social, um prestígio social associado àquilo ali. Então isso a gente já sabe que provoca esse encantamento, tanto nos homens quanto nas mulheres. Só que, e daí ele coloca outra estratégia que é daquelas pessoas que não conseguem necessariamente dominar, não conseguem necessariamente exercer essa posição de status, que daí usam a estratégia oportunista, uma estratégia parasita que até eu coloco ali. Esse comportamento, essa discrepância de estratégia, isso não é uma coisa nem só humana. A gente já sabe que os humanos fazem isso também, mas a gente sabe que peixes fazem isso, a gente sabe que vários exemplos no reino animal existem. Aqueles animais que usam essa estratégia de dominação, inclusive principalmente para conseguir parceiros e parceiras, e aqueles animais que não conseguem, daí usam a estratégia do oportunista, que é quando o alfa está fora, ele vai lá e dá o jeito. Então esse tipo de estratégia, né, isso é uma coisa já observada. Só que a hipótese desse trabalho é a seguinte, que aquele padrão, aquela vontade de praticar sexo envolvendo dominação e submissão estaria associada a essa tendência da pessoa a dominar, a gostar de hierarquia, a gostar de ter um ranking, um prestígio social. Enquanto que a outra estratégia do bondage ali, que está relacionada com pessoas a se privar ou a ficar amarrada, né? Tem alguns termos aqui que eles utilizam, mas é basicamente isso aí, não estaria relacionada com esse tipo de comportamento, com esse tipo de intenção de status, de hierarquia, de dominância, estaria associado com outra coisa, com comportamentos mais oportunistas. Tá?
Inclusive eles colocam que esse comportamento de imobilizar a outra pessoa é uma característica comum em estupradores e que geralmente os estupradores são aquelas pessoas que... Então essa é uma outra parte do trabalho que não faz muito sentido, porque ele pega a hipótese de que os estupradores são aquelas pessoas que não conseguem acesso às mulheres, principalmente, né? E que daí estupram por causa disso. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade. Mas, enfim, é outro dos erros desse trabalho. Bom, aí vamos ao erro metodológico, né? Esse aqui ele é complicado, porque o que ele coloca? Eles desenvolveram um questionário, né? E eles colocam aqui que esse estudo ele faz parte de um estudo maior, um estudo mais amplo. E que esse estudo amplo, o questionário é formado de 95 questões. Só que para esse trabalho aqui eles pegaram 12. E pronto. Simplesmente diz isso. Né? Você vai ver isso na parte de questionário. Quando você vai fazer um trabalho e você vai colocar esse aqui, você recortou, não faz mal você recortar uma coisa. Mas é muito bom você justificar pro leitor por que você recortou aquele negócio. Porque senão dá todas as pistas ou justifica que o leitor desconfie da sua honestidade enquanto cientista. Porque parece que é um viés de confirmação. Eu não sei qual é esse outro trabalho grande que eles colocaram. Não tem nada publicado por eles em outras coisas. Não sei por que eles recortaram especificamente essas 12. Simplesmente está dito isso. Então isso não é legal. Né? E daí quando a gente vai ver o questionário em si... não que também está errado, mas são perguntas muito óbvias e muito... os fatores delas estão muito próximos um do outro. Geralmente, quando você monta um questionário, você coloca uma pergunta que quer dizer isso, que quer simbolizar tal fator que você quer analisar, na número 1, depois você coloca na número 7, depois você coloca no número 10, você deixa um espaço. Né? Aqui não, aqui eles colocaram tudo junto. E daí fica uma coisa meio óbvia para quem está respondendo, certo? E daí você pode também ter um outro viés de resposta. Conclusão, está tudo enviesado isso aqui, né? Mas aí eles pegaram, eram duas perguntas que tinham a ver com desejo ou prática sexual envolvendo dominação e submissão, duas perguntas envolvendo bondade e 8 perguntas envolvendo preferência por hierarquia, que era o que eles queriam comparar, né? Outra coisa interessante, que daí eu já não sei, né, como é que é, mas foram feitos com estudantes de terceiro ano do ensino médio. Não sei qual é a realidade da República Tcheca, mas estudantes, a idade deles era 18, 19 e 20 anos. Se alguém aí sabe como é que funciona, se é assim que funciona mesmo o sistema lá, se eles têm mais séries, porque é uma idade meio alta para... Bom, como é que... Aí o que eles fizeram? Quando você vai pegar aqui as perguntas, você vai pegar o número 1, por exemplo. O que diz a número 1? Durante o ato sexual, eu gosto de amarrar as mãos do meu parceiro. Essa é a número 1. Essa é o número 2. Durante o ato sexual, eu gosto que meu parceiro amarre minhas mãos. Numa das vezes você está falando que a pessoa está se referindo, e daí a pessoa tem que marcar numa escala de 1 a 7. Qual que é o grau de concordância dela com aquela afirmativa. Só que na número 1 a gente está falando de uma pessoa que gosta de amarrar as pessoas. Na número 2 está falando de uma pessoa que gosta de ser amarrada. Você não pode colocar essas duas coisas dentro de uma estratégia chamada oportunismo. Porque isso parece meio oportunista, né? Você também não pode fazer as outras duas questões, a 3 e a 4, falam sobre dominância. Uma fala sobre dominância e outra sobre submissão. Aí você não pode pegar essas duas coisas e colocar dentro de um pacote de dominação. Porque uma coisa quer dizer, elas querem dizer coisas antagônicas.
Então eu não entendi o raciocínio deles de pegar essas duas questões, primeiro só duas, mas tá, pegar essas duas e colocar dentro de um pacote, chamar de dominância e pronto. E daí fazer uma comparação dessas de dominância e oportunista, ou seja, questão 1 e 2, questão 3 e 4, com as outras questões, as 8. Então, a hipótese deles ia se confirmar se a questão 2 e 3, que tem a ver com dominância e submissão, se relacionasse com as 8 outras questões, que tem a ver com hierarquia. E essa aqui não deveria se relacionar. Bom, foi basicamente isso que aconteceu, mas nessas condições que eu estou colocando. Né? Ou seja, aquelas questões realmente de dominância e submissão se relacionaram com as 8 de hierarquia, enquanto que as duas primeiras lá de envolvendo ser amarrado, de bondade, que eram a estratégia oportunista, que eles colocaram tudo no mesmo pacote, não se relacionou. Aí depois eles viram que essa relação foi mais forte nos homens, nas mulheres praticamente não aconteceu. Aí colocam várias explicações pela qual as mulheres não aconteceu, inclusive colocam uma explicação de seleção dependente de frequência. Seleção dependente de frequência é uma realidade, você já sabe que isso acontece, mas é uma coisa extremamente complexa para você simplesmente lançar assim como uma hipótese para trabalhos futuros, sabe? Então eles começam a dar vários saltos teóricos para conseguir explicar aquilo ali, então é de novo um erro que não procede. Né? Não é assim que se faz psicologia evolucionista. Tá, então... E ainda termina dizendo que sexo sadomasoquista parece ser um comportamento mais adaptativo do que desviante. É estranho, porque comportamentos sexuais, eles não... por exemplo, sadomasoquismo, dominância, submissão, bondade, essas coisas assim, isso não é doença, por definição. Se você tem uma prática esporádica e tal. Doença, parafilias, né, alterações do comportamento sexual, elas só são diagnosticadas quando aquilo ali é uma coisa desproporcional ou que causa um sofrimento muito grande para a pessoa ou para outra pessoa. Aí você considera uma doença e você trata. Senão não é uma questão doentia. E esse trabalho, por todas as pistas que ele deu, ele não está trabalhando com sádicos e masoquistas doentes. Né? Ele está trabalhando com pessoas normais que podem ter esse tipo de comportamento ou esse tipo de fantasia. Então, não faz sentido dizer, então isso aí é um comportamento mais adaptativo do que doente e tal. Né? Não, porque eles estão trabalhando com outra coisa, entendeu? Então, sim, eu fiquei um pouco irritado com esse trabalho, porque ele é bem aquilo que não deve ser. E por essa razão que eu resolvi até fazer esse vídeo. Para mostrar para vocês que existe um estudo de 2012 que demonstrou que esses diferentes comportamentos sexuais podem ser consequência de estratégias diferentes. Então, enquanto a preferência por dominação e submissão está relacionada com estratégias de dominância, a preferência por bondade está relacionada com estratégias de oportunistas. Tá? Eu particularmente estou extremamente cético com relação a esses resultados, acho que deu para perceber, né? E eu considero isso como uma coisa muito preliminar, uma coisa muito... Talvez quando eles lançarem o trabalho deles com os 95 questões que eu não encontrei, né? Talvez tenha alguma coisa aí, mas é só uma coisa para se você quer fazer um trabalho sobre isso, você pode citar pode se basear um pouco nesse aqui. Mas ele é para se basear e tentar fazer uma coisa boa. Entendeu? Porque ele definitivamente não é um trabalho bacana. Decepcionante. Né? Relacionado ao tema broxante. Né? Você lê um trabalho assim. Mas é isso. É a prova de que em todas as ciências você tem os pesquisadores que não são tão interessantes, né? E que não fazem trabalhos também tão interessantes. E a psicologia evolucionista não é diferente. Então, existe esse trabalho, está publicado, mas eu tenho sérias dúvidas metodológicas,
estatísticas, enfim, né? Mas tá aí. Então existe um trabalho que analisou a temática dos 50 tons de cinza dentro da psicologia evolucionista. Ou não, né? Porque isso aí tá meio... não tem muito a ver com psicologia evolucionista. Era isso. Quero agradecer para vocês a atenção e pedir que vocês assistam a palestra, né, do Darwin Day, falando sobre o que é a psicologia evolucionista, como ela funciona e tal, né? Que ficou legal, né? Um pouquinho longa, né? Com o dobro, na verdade, do tempo que era para ser, mas o assunto é longo mesmo, né? Então eu aconselho que vocês assistam, ainda que vejam por partes, né? Se não puder ver as 2 horas e pouco dela. Ok? Era isso então, muito obrigado novamente. E até o próximo vídeo aqui no TV7 News. Valeu!